De hoje, o Roberto Clementino, de Palestina. Ele é administrador com base em comércio exterior e MBA em gestão empresarial. É terapeuta lá no Grupo Vida Plena, lá em Santo André, para quem não conhece ainda, vai ter oportunidade provavelmente de conhecer no Entre Médios toda a equipe. Ele ministra aulas e também é tarefeiro. Ele já está na comitê há mais de 3 anos e antes de começar a trabalhar na Itália, fez curso de terapeuta psicanalística. Contendo a influência das palavras na construção do mapa mental, convidamos o Roberto Clementino para participar do nosso primeiro encontro. Sem microfone, não. Vocês me ouvem? Precisa? Sério mesmo? Opa! Cara, eu não consigo fazer 2 coisas assim. Aí segurar para mim é uma tarefa. Não dá para ouvir? Dá. Então vamos lá. Oi? Falar eu sei que vocês estão me ouvindo, mas eu sou assim, ó, eu não escuto e não enxergo. Eu não posso isso aí. Se vocês conseguirem me ouvir assim, como assim? Vamos começar assim. Tem um headset. Começa assim. Se tiver uma cadeira de roda, fralda agitada, Bom dia. Muito bom dia. Bom, ainda bem que a nossa amiga corrigiu, porque aqui é o Roberto Clemente e é Clementino. Mas enfim, alguns de vocês já me conhecem de Vida Plena, outros não me conhecem. Ela já fez essa breve apresentação. Enfim, parte da minha carreira consolidada na área industrial e há pouco tempo eu venho migrando. Eu queria agradecer a todos que me convidaram aqui, o pessoal que administrou o evento, agradecer o convite e também apresentar a Djanira, porque ela fez parte desse processo da minha formação como terapeuta, ela que é a professora e também participa do Vida Plena. Quando convidado para vir falar para vocês, eu procurei selecionar um tema e mais do que dominar profundamente o tema ou querer passar alguma coisa que tivesse algum cunho formativo, e não é essa a proposta não de uma palestra, ela é informativa, eu procurei pensar em algo que tivesse a capacidade ou a propriedade de fazer todo mundo refletir na busca de um rompimento de paradigma, na busca de um novo pensar. E daí saiu o tema dessa palestra. Aqui, na capa da minha apresentação, vocês veem inúmeras palavras colocadas de uma forma a esmo, não tem nenhum critério, nenhuma ordem. Mas eu queria só contar uma historinha antes. Até ontem eu não pude comparecer, porque eu fui na formatura da minha filha. E durante esse evento da formatura aconteceu um fato curioso. Uma professora foi ao culto e foi fazer a apresentação dela lá, como uma das professoras responsáveis de toda a formação da turma lá. E na apresentação dela, num dado momento, ela colocou, se referindo aos alunos, e colocou que a etimologia da palavra aluno, né? Aliás, antes de dizer isso, posso acusar da sua... do que? Qual seria o seu conceito da palavra aluno? Aluno? Isso. Aquele que está recebendo o conhecimento aí, aprendendo alguma coisa. Legal. Recebendo. Alguém gostaria de dar alguma? Pois não. Aluno é aquele que aprende e ensina. Que E aprende o professor acaba aprendendo como aluno. Muito bem. Nós pegamos 2 opiniões, poderíamos até coletar mais, mas eu gostaria até que vocês entendessem assim. Aluno é uma palavra simples que a gente usa no dia a dia. Estamos numa escola, inclusive, onde tem vários alunos, certo? Mas vejam como uma simples palavra, questionada, posta à prova, traz conceitos diferentes.
é uma palavra tão exata e ao mesmo tempo por detrás dela traz subjetividades, conceitos diferentes. Então, o nosso dia a dia ele é norteado de palavras que a gente usa e não necessariamente nós temos o real sentido ou o valor do que aquilo significa. Nessa apresentação da professora, ela se referiu à palavra aluno e trouxe a etimologia, dizendo que aluno vinha do latim e a significa não, certo? E a parte do luno é lumine, luz, sem luz. Esse foi o conceito que ela trouxe. É bonito o conceito, vocês concordam? Bonito, né? Pena que ele não serve para nada, porque não é isso que significa. É uma lástima. Mas assim, e é triste ver uma professora trazendo um conceito totalmente equivocado, um conceito totalmente torto, né? Primeiro, se a palavra vem do latim, o a significa não quando ele vem do grego. Quando ele vem do latim, o não é min. Certo? Então, por exemplo, a gente poderia pegar a palavra moral como exemplo. Se uma coisa é imoral, é não moral. No grego, nós vamos usar a palavra a. Então, por exemplo, eu posso pegar a palavra átomo. Certo? O a é não. Tomo, corte, divisão. Eu fiz uma tomografia. Eu imprimi no papel um desenho de uma parte do meu corpo, um corte do meu corpo. Ok? Até então nós tínhamos o conceito de que átomo era não divisível. Hoje sabemos que ele é. Mas a origem dessa palavra dizia: não há divisão, não tem partida, não se parte ele. Entenderam o conceito? Ele até mencionou aqui, ela também fez menção. Vou colocar o headset no seu melhor. Fica fácil. Vou ter que ficar assim, eu sou corintiano. Pediu para eu parar, eu já fiz a Alô? Aluno sem luz? É o contrário. Aluno sem luz está errado. Na verdade, a palavra vem de aliere. E aí ele falou certo, é alimentar. Aliere é assim, menino, criança de peito, que está tomando leitinho ainda. É daí que vem o significado. E dá certo o alimentar. Dá certo assim o expandir, o crescer, o se desenvolver, mas o verbo é outro, completo, não tem nada a ver de sem luz. E até para dar um exemplo para vocês, por exemplo, a própria palavra educar. Vamos aproveitar que nós estamos numa escola e vamos brincar um pouco com essas palavras. Educar vem de educeres, educare, né? A etimologia diz que é tirar de dentro. Aí eu não sei se foi ele, se foi ela, mas também não vem ao caso, porque é um senso comum. Nós achamos que educar alguém é introjetar um conceito nosso nesse alguém. E nós não vamos fazer isso. O que nós temos que fazer é despertar o conhecimento que já está nele. Eu venho da apometria, muitos de vocês conhecem a apometria, e assim, nós temos corpos na apometria, não é isso? O átmico não é a nossa porção divina. Eu não vim sem ela. Ela está comigo. Ela está em mim. Os orientais, eles dizem que assim, ensinar, o processo de ensinar é fazer o outro entender que ele sabe tanto quanto eu. Ele só não descobriu isso ainda. Mas esse é o conceito deles. E o educar não é muito diferente do deles. Se você parar para prestar atenção, é assim, estimular para que aquela criatura tire de dentro dela o que ela já sabe, torne público aquilo que ela já sabe. Faz sentido o que eu estou falando? Então, assim, poderíamos brincar ainda com outras palavras, se vocês quiserem. Mas o que eu estava me referindo até à professora, veja como o nosso sistema educacional ele caminhou por uma perna completamente errada. Se vocês pegarem Paulo Freire, ele já dizia isso: nós não vamos introjetar nada em ninguém.
Não é isso? Nós vamos despertar neles o conhecimento que eles já têm. E ele fez vários exemplos, trouxe vários fatos, onde as crianças davam resposta extremamente positiva. O problema é que a gente vem de uma situação castradora, militar, e bababá, aonde assim, eles queriam incutir um conceito em nós. Certo? Mas o legal disso tudo é assim, se a gente olhar no dia que é hoje, vocês acordarem cedo, se disponibilizarem para vir aqui, ouvir um corintiano, né? Assim, vocês já são pessoas que saíram da casinha. O conceito de aluno pode até nem estar dentro de vocês, mas toda palavra, assim como uma cor, ela tem uma frequência e uma energia. E o que vai mandar é a energia da palavra, e não como eu a uso. Entendem o que eu quero dizer? Todos nós passamos por um processo educacional que não necessariamente foi o melhor, o mais correto, o mais justo. Aprendemos a decorar a tabela periódica, aprendemos a decorar tabuada, tudo era decorar, tal. E o que é decorar? O que é decorar? Repetir. Decorar vem de decoração. Quando eu sei algo decoração é porque está dentro de mim, é o meu sentido. Quando a gente vê o pessoal do Oriente Médio se comunicando, não tem um gesto que eles fazem assim? Eu não sei afirmar se isso é verdade ou não. Ouvi isso outro dia, o que faz sentido. Que o meu sentir, que o meu falar e o meu pensar estejam em concordância para com você. Esses três têm que estar juntos. Certo? Se um deles já não está, e ao longo da minha palestra eu vou mostrar para vocês que tem muita coisa que não tem coerência, mas que na sua essência as palavras vibram a energia que tem aquele valor, e não o que a gente acha que significa. E nesse aspecto até, o brasileiro ele tem uma postura estranha, né? Eu até uma vez comprei um dicionário pequeno que dizia assim, dicionário de bolso do brasileiro. A capa era um papagaio. E a gente repete coisas sem ter noção do que está repetindo, né? E às vezes até expressões. Muitos de vocês já devem ter ouvido assim, ah, que cor que é aquilo ali? Cor de burro quando foge. O que é uma cor de burro quando foge? Mas nem nos 50 tons de cinza parece. Não existe cor de burro quando foge. Pior que o burro é cinza, não é? Não tem como. Ah, eu jumento, olha lá. Burro sou eu, né? E já é mais branquinho, tá vendo? Mas, enfim, a expressão ela partiu de uma outra expressão que era corram de um burro quando ele foge. E olha onde ela foi parar. Eu nunca vi um burro fugindo, mas deve ser uma coisa apocalíptica, né? Corram de um burro quando ele foge. Vaza, sai da frente, não é? E alguém foi lá e teve a feliz ideia de ouvir e transformar numa cor de burro quando foge. Não é? Pô, o fulano parece com o pai dele. Aí o cara fala assim, ah, é cuspido escarrado, que horror, né? Cuspido escarrado. Mas nem Adão fez isso por Eva, né? Deus pegou um barrinho, mas esculpido e escarrado. A expressão era esculpido em mármore Carrara. Isso é provando só a expressão. Olha a expressão. Mas enfim, eu trouxe o conceito de aluno e assim, eu não sei se eu consegui isso, né? Porque já viu que eu já fui de burro, tomei batido, já aconteceu de tudo aqui, né? Então, mas enfim, colocando essas palavras, a ideia era formar aqui, ó, uma visão lateral do cérebro. Alguém notou isso? Uma dentro, hein? E aí era para brincar justamente com esse conceito de que lá não tem nada, e que a gente precisa iluminar alguma coisa lá. E nós não precisamos iluminar nada. Esses conceitos já estão dentro da gente, porque a gente precisa só
é prestar atenção. O que eu convido vocês a fazer, a partir de hoje, ter frequentemente um dicionário à mão. Normal. E comecem a ver o conceito que está lá. Comecem a entender o que está escrito ali. Agora, além do dicionário normal, o interessante seria ter um etimológico e tentar entender a origem da palavra, de onde ela nasceu, qual é a vibração que ela está trazendo para nós. Entendem isso que eu estou falando? Então vamos brincar com algumas palavras até. Bom, alguns já fizeram aula comigo. Tem um pedaço de papel aí, Richard? Uma caneta fácil ou não? Tem. Pega um branco e isso. Deixa eu brincar com um negocinho. Tem um pessoal que está mais longe, mas todo mundo sabe o que está desenhado aqui, ó. Todo mundo sabe. Beleza. Aqueles que são do século passado, como eu, né? E principalmente quem é meu contemporâneo, antigamente nas escolas, os menininhos, até a quarta série, a gente era obrigado a ir de shortinho, com uma meia 3/4, com 752, Bucabras, era uma missão de inferno, né? São Paulo garoava toda noite, a gente com os cambitos de fora, passando frio. E as menininhas tinham que usar uma sainha, não era isso? Como que chama? Aí alguém falou já. Saia plissada. Vocês sabem por que chama plissada, não? Não fazem ideia? Plissada vem de plica, em latim significa dobra. A saia era toda dobradinha, por isso que ela chama plissada. E já que a gente estava brincando com conceitos de escola e tal, e mostrando até a deficiência do nosso processo, a professora disse que tinha que pôr luz na cabeça lá da criaturinha, né? Se fosse só para fazer isso, não precisava pagar o que a gente paga. Uma lanterninha resolvia o problema. Mas enfim, quando você vai falar com o professor, ele tem, infelizmente, essa arrogância e a petulância de achar que ele é o senhor do destino daquela criança. Então, se a criança chegou sem luz, o que ela fez do 0 ao 7? Né? Os pais eram mongólicos, sei lá, eram autistas, não conviviam com a criança, porque para a criança chegar zerada na escola, né? Com um CD que não foi gravado, enfim. Quando você pergunta para um professor o que é explicar, ele vai te dizer que é colocar um conceito dentro da criança. Certo? A palavra explicar tem a palavra aplica aí, ó, que eu comentei para vocês, ok? Quando eu mostrei o desenho, todo mundo reconheceu ele, não reconheceu? Agora, ó, eu compliquei. A matadora vinha de bom tamanho para mim agora. Fala aí, Ademir. Você pediu. Você pediu. Pediram ou não pediram? Vocês acham? Ademir pediu ou não pediu? E deve ter vindo, né? E deve ter sido uma desgraça total. Ela não quer assumir, mas foi. Por que vocês acham que foi? Estão brincando com a Ademilson, mas outros aqui devem ter dito. Por que vocês acham que pode ter sido? Do arrebatador. O arrebatador nem é tanto problema, mas você está até de leve aí na brincadeira. Paixão, gente. O que foi a paixão de Cristo? Foi a dor de Cristo. Olha o que a gente pede para o universo. E ele manda. Se eu falar, eu quero uma paixão, está na cara que eu vou sofrer. Está na cara, ó. Quem de vocês aqui fica assim, ai Deus, me manda um trabalho, vai se ferrar, para não falar outra coisa pior. Porque trabalho vem de tripalho, que era um sistema de tortura medieval. Era um pedaço de pau com 3 dentão, assim, quando ele ficava cutucando, vai, feliz, trabalha. Peça emprego, peça outra coisa, aprenda a pedir também, porque o universo responde. Pediu errado, vem errado. Não é? Pede uma Ferrari, chega, mas vai chegar em PVA, vai chegar. Vem seguro, entendeu? Vem olho gordo, vem um monte de coisa por detrás. Assim funciona. Você poderia dar um, por favor? Então é com isso que nós vamos brincar aqui, com a influência das palavras na construção do nosso plano mental.
O que eu quis mostrar para vocês, e espero ter tido êxito assim, a palavra como paixão, ela tem uma vibração que é própria dela. Se você confundiu paixão com amor, o problema é seu. A paixão não tem nada a ver com isso, ela chegou. Ela vai vibrar aquilo que ela tem sentido. No latim, ela vem de patiens, que é paciente, paciência, que dá origem a todas essas palavras. Aonde tem paciente? Hospital, ué. É isso que vai acontecer. Se você tentar achar essa palavra em grego, você vai chegar em patos de patologia, doenças. Olha que a gente fica vibrando e plasmando quando a gente pede uma coisa dessa daí. Então, em cima disso que nós vamos brincar, entendam, isso está dentro de vocês. Vocês têm o sentido original dessa palavra. Mas não custa nada dar uma força, né? Tinha um professor que dizia assim para mim: Roberto, se ajuda, desgraçado, pelo menos lê, estuda, faz alguma coisa, né? Não fique esperando tudo. Então, assim, se ajudem, peguem um dicionário, comecem a adquirir o hábito de ler um normal, um etimológico, comecem a interagir com isso. Tudo certo até aí? Tranquilo? Oi, pelo amor de Deus, eu quero. Mas como é que essa palavra adquiriu sentido original? Quando ela é criada e acabou, não tem como mudar esse sentido, nunca mais muda. Então, existem neologismos, existem algumas coisas assim, ok? Mas quando você traz, e aí eu vou entrar agora numa situação, eu acho que vai te clarear mais, é assim, a palavra foi construída, original, vamos pegar a palavra ética, ela vem do grego, é ethos, ela dá origem à palavra etiqueta, a normas de conduta, tudo isso, ok? E ética é uma coisa atemporal, então lá diz assim, você não pode matar, você não pode roubar, você não pode, ok? Até aí beleza. Os romanos foram lá e acharam bonitinho, e pegaram e traduziram essa palavra para eles, que é moral, ok? Só que moral, e até pela cultura dos romanos, ela não tem a mesma vibração da palavra ética. Moral é uma coisa temporal, é uma coisa ajustável com o tempo. Então, só para brincar com isso, a gente poderia dar um exemplo assim: a casa é a ética, a moral é como eu decoro ela. Algo pode ser até não ético, mas pode ser moral. Se não ficou claro o exemplo, imagine, você já ouviu falar em Billie Holiday? Não é da sua época, você vai falar. É uma negra americana, uma cantora de jazz. Essa menina teve uma vida que foi um inferno, apanhava do pai, era estuprada, tinha fila na porta da casa dela, dos amigos do pai para pagar cigarro nela, era um horror. A menina traduziu e sublimou isso através da música. As músicas delas são tristes, são uma certa melancolia, quem conhece sabe. Mas assim, ela sublimou, ok? Mas se ela tivesse matado o pai, você condenaria ela? Não é ético matar pai. Mas na situação dela, a gente aplaudiria. E diria, vai em paz e não peques mais. Sem dúvida. Mas tipo assim, se sua mãe fizer a mesma coisa, pode continuar pecando. Depois a gente absolve de novo. Eu não sei se isso responde diretamente para a pergunta, mas daqui a pouco eu vou entrar num outro conceito e falo mais disso, ok? Mas nós não alteramos essa energia existencial. Te convido a refletir na tua fala, que você vai achar um monte de palavras que você acha que está dizendo uma coisa e está trazendo outra coisa para si. O exemplo do paixão quis mostrar isso para vocês, ok? Beleza? Vamos lá. Eu vou convidar vocês a assistir um videozinho, ele é curto, rapidinho, tudo bem? Então vamos lá. Isso aí está aberto. Eu vou ter que minimizar porque ele... Olha, tem só também. Eu gostaria que vocês assistissem um trecho desse filme. Essa comédia, O Todo-Poderoso, mostra como seria se Deus desse a um ser humano comum seus poderes divinos.
As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Independente de qualquer religião ou crença, a mensagem ficou clara nesse trecho do filme. As pessoas não percebem que elas têm poder. Ou seja, você já nasce com ele. Basta saber usar. Nascemos com o livre-arbítrio, que é o poder de decidir e escolher o que é melhor para nós. E essa escolha tem a ver com o tempo. Eu sei. Parece um clichê, não é? Mas dizem que a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. E eu concordo com isso. A vida é tão curta, e o tempo passa tão rápido, não é mesmo? Mário Quintana falou mais ou menos o seguinte: quando se vê, já são 6 horas. Já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal, já terminou o ano. Quando se vê, nossos filhos cresceram. Quando se vê, já se passaram 30, 40, 50 anos. E aí? Aí fica tarde. O sol se põe. Nas costas ficaram dia, mês, o ano, os filhos, a vida. Qual o legado deixado? Não me entendo. Pode ser outro clichê, mas gosto muito da frase. Quem mata o tempo não é assassino, mas sim um suicida. Mata a si mesmo. E aos sonhos de muitos que estão ao seu lado. De muitos que lhe amam. Nos ensina algumas coisas. A primeira delas é construir todas as suas estradas no hoje, porque o futuro vencedor dependerá dessa sua decisão. Muitos dos que estão aqui têm a liberdade de usar seu tempo de forma que lhes convém. Por isso são autodisciplinados. E assim sendo, procuram fazer escolhas certas, dentro dos limites, dentro das regras, não é mesmo? Porque gerenciar a vida é uma questão de escolha. Não se pode perder tempo, por exemplo, escolhendo reclamar e amaldiçoar sua sorte, ao invés de encarar o sol da manhã no rosto e ver as oportunidades que aparecem. Os que assim fazem têm sorte na vida. São reconhecidos pelo aproveitamento do tempo. São os que deixam marcas, legados. Esses homens e mulheres autônomos escolhem o sol que vemos pela frente para vencer, porque o sol da tarde queima. Autonomia é sinônimo de autoconsciência, de autodeterminação em favor não somente do próprio crescimento, mas do crescimento da sua companhia, da sua consciência, da sua família. Preparem-se, encham-se de sabedoria, façam um pacto com o tempo e usem-o a seu favor. Vocês só estão aqui hoje porque merecem. Então, vão em frente, sorriso no rosto e firmeza nas decisões. Deixem sua marca. Você quer um milagre? Seja um milagre. Bom evento a todos. Precisa avisar os organizadores que minha cota foi gasta para contratar o Global aí. Por favor, reforcem o orçamento. Mas é o seguinte, aqui a gente já pode começar a brincar com alguns conceitos. Nós falamos que nós temos lá o corpo árico. Nós temos a centelha divina, ok? E estamos pedindo a Deus uma solução, ok? E Ele está dizendo,
A solução está com vocês. Vocês já vieram dotados de ferramentas. E talvez reconstruir o mapa mental já seja uma dessas ferramentas. Ok? Jesus disse assim: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e mais. Ou seja, ele ratifica essa informação. Ele confirma isso para a gente. Ok? E lembre-se também, nós vamos conversar em outros assuntos, mas guardem na memória. Num dado momento ele fala para alguém assim: meu irmão, você está preocupado com o que entra na tua boca? Se preocupa com o que sai. Posso eu e o Adilson agora comer um lanche de pernil estragado. Um vai ter um piriri tremendo se não tiver os dois. Mas o problema não é o que entra. Se eu estiver consagrado, o meu corpo tem mecanismo para expurgar isso. O outro, se não tiver, está danado. Não é assim que funciona? Então ele tinha razão. E é nisso que eu estou me fundamentando. Assim. Preocupem-se com o que sai da boca. O que entra também não é bem assim. Né? Vamos ter um certo senso. Mas vamos andar. Certo? Vamos lá, meu amigo. Diz assim, ó, lá no princípio. Eu peguei isso aqui da Bíblia. Por que eu peguei da Bíblia? Porque a Bíblia simplesmente é o maior best-seller do mundo. Não existe outro livro que tenha mais tradução, que tenha mais edição, que tenha mais tudo. Então é uma ótima referência para a gente pegar, ok? Aí fui lá e achei isso aqui, ó. Isso aqui é João 1 até 4, ok? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada do que existe teria sido feito sem ele. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. Então vamos lá. Se no começo era o verbo, o que é verbo para nós? Nós aprendemos que verbo é uma ação. Se ali está dizendo que no princípio era o verbo, mas sempre tem algo que antecede, nós podemos brincar com a ideia de que era o caos. Não tinha uma ordem, não tinha uma ação direcionada. E aí o verbo é que dá essa direção. É o verbo que põe tudo em movimento. Ok? O verbo é Deus. Ele que está dizendo lá, não sou nem eu, hein? Ok? Beleza até aí? Bom, aí vocês poderiam dizer, pô, mas tá bom, você pegou isso daí. E se a gente fosse lá pro Japão? Que a turma não é católica, que não lê Bíblia, que... Então vamos lá. Por favor. Antes da gente entrar nesse conceito, eu só copiei aqui para vocês, ó. Lá em cima, não vou pronunciar isso. Óbvio, porque vocês não são fluentes em grego. Eu. Aí está escrito lá, mas nem vou falar, para não humilhar ninguém. O importante é o que está destacado em azulzinho lá. Em azulzinho está escrito logos, em substituição à palavra verbo. E assim foi que João escreveu, foi nesse idioma e esse é o trecho original dele lá. E lá está logos, não está o verbo. Mas ok. Em latim, quando foi traduzido, está lá, em princípio erat verbo. Aí já apareceu o verbo. Logos no grego significava inicialmente palavra escrita ou falada. O verbo. A partir de filósofos gregos como Heráclito passou a ter um significado mais amplo. Logos passa a ser um conceito filosófico traduzido como razão, tanto com capacidade de racionalização individual ou como um princípio cósmico de ordem ou de beleza, o que dá sentido à frase lá que nós vimos. Ok? E logos é a ferramenta que a gente usa em terapia. Certo? Nós queremos acionar essa parte que ele menciona como racionalização individual. E como é feito um processo de psicoterapia? Falando. E é falando. Ainda que ele diga coisa que ele não tenha noção da palavra, mas dentro de todo um gestual e como isso é dito, nós. Né? Eu brinco com os gringos quando eles vêm aqui fora, que eles falam assim, eu queria aprender alguma palavra em português. Eu vou pedir uma licença poética agora para vocês, tá? Mas eu digo assim para eles assim, vocês querem aprender? É porra. Meu, serve para tudo. Porque você fala assim, quanto custa isso? Você vai falar 10 e fala, porra! Não é?
O cara te roubou, você fala, porra. O cara, você quer saber, sei lá, como que come aquilo, você fala, como come essa porra? Porra é universal, é só você saber essa palavra em português e você vive aqui por anos. Não é? E ainda reproduz. Nossa, o troço é fantástico. O negócio é mágico, essa palavra, não é? Mas é genial, cara. Mas desculpe, mas que é uma palavra-chave, é. Ela cabe em qualquer situação. Mas enfim, num processo de terapia, a gente vai usar isso que é o instrumento da palavra, ok? Vamos lá, meu amigo, vamos virar. Vira essa porra. Eu ensaiei à noite para falar essa. Agora a gente vai pegar um conceito, como eu estava falando para vocês, que é oriental. Então eu peguei o Tao. Por que eu peguei o taoísmo? Primeiro porque eu estudo isso, por incrível que pareça. E o conceito que eles trazem é assim, no início, o Vu, que é do nada, é o mesmo conceito de caos. Isso se transforma em Taiji, que é esse desenho representando a essência. A essência se transforma nesse símbolo que é o próprio Tao e que é Deus, que é o caminho. Este símbolo já são os dois polos, luz e treva, feminino, masculino, yin e yang, não que vocês quiserem dar. Daqui deriva para este outro desenho que quem conhece melhor, ele primeiro parte em 4 e depois ele vai se partir nesses 8 trigramas. E quem já fez estudos aí esotéricos conhece os hexagramas, que é a combinação de cada 2 desses elementos aqui, que são elementos da natureza, como montanha, como lago, como mar, como... Entendeu? Ou seja, o que está escrito lá na Bíblia está representado no taoísmo, que vem muito antes dela. Ok? Tranquilo? E aqui a gente vê exatamente o conceito de caos, trazendo abismo, vazio, vasto, né? O que se abre largamente, e podemos observar a oposição entre caos e logos, o logos que traz no texto original. E daí a gente entende o mecanismo do verbo, a ação, o sair do nada. Tranquilo? Beleza, vamos lá. A força criadora. Aqui eu lanço a pergunta para vocês. Se a palavra está com Deus e tudo foi feito por Ele, por que desprezamos o poder da nossa criação ao dar pouco sentido? Como eu disse, frases reproduzidas pelo próprio Cristo. E o que nós estamos vendo escrito na Bíblia como uma verdade. Ok? Vocês conseguem entender o como nós usamos banalmente determinadas palavras? Outro dia eu vi uma crônica em que o cara dizia assim, que o Chimbinha tocando guitarra era genial. Vocês chegaram a ver isso aí? Não? Chimbinha era genial. Agora eu pergunto para vocês, que vermelho sobrou para a gente falar de Beethoven? O cara já queimou genial no Chimbinha. Como que a gente vai adjetivar a Mozart agora? Igual Chimbinha? Melhor nem dizer o que eu tenho para dizer, porque é outra palavra que em português também você vive com ela numa boa. Não é? Pô, você não pode queimar uma palavra genial com Chimbinha. Não. Quando muito assim, é esforçadinha. Genial! E Einstein, meu Deus? Não dá. Olha o que a gente faz com uma coisa que tem o valor de Deus, né? Pô, chamar Chimbinha de genial. E Deus, então, que a gente fala dele, né? Vocês estão entendendo a pegada do negócio? Tranquilo? Então vamos tocar. Vamos lá. Além da gente usar erroneamente o sentido de determinadas palavras, nós temos um outro problema que constrói a sociedade. E esse problema se chama religião. Essa palavra vem de religar, que é religar.
o que não sei se é uma palavra adequada, porque agora há pouco a gente estava falando que nós temos corpo átomo, que eu já tenho uma centelha divina, então eu não estava desligado. O que talvez faça mais sentido até com o filme, do jeito que ele falou, é: despertem, despertem, sejam um milagre, acordem. Mas não sei se religar seria a palavra correta. De qualquer forma, ela está estabelecida assim. Vamos tentar fazer do limão uma limonada. Então vamos transformar isso em outra palavra, como, sei lá, religiosidade, e não propriamente a religião como nos impuseram os homens. Pensem numa coisa, nós estamos aqui pegando essa parte agora, essa parte sobre Deus e tudo mais. Pensem no problema que o mundo tem hoje, quando alguém desafia Maomé ou faz alguma coisinha lá de Maomé, olha a consequência do que acontece, né? Aliás, está filmando aí, manda isso para lá e diz: quem ofendeu foi a Dilma. E o Lula também. Eles esculhambaram Maomé, pode mandar lá. Um mora em São Bernardo e o outro está em Brasília. Eles se virem lá agora. Então é o seguinte: quando você pega uma religião como essa, a crença deles é que quem escreveu o Corão foi Deus. Não tem negociação. Se Deus escreveu, como é que nós vamos negociar os valores que estão lá? Muito do que a gente lê veio via profeta, veio por um intermediário. É mais fácil para ganhar, não é? Para eles não, aquilo é uma verdade absoluta. Como você tira da construção mental de um cidadão daquele que ofender Maomé não merece morrer. Entende o que eu estou falando? De qualquer forma, vamos deixar esse povo de lado, porque é bom não mexer com eles, né? Como eu brinco lá na comédia, assim, não tira a estaca do peito do Drácula que ele levanta. Deixa ele dormindo lá e nós aqui. Aí nós vamos colocar a influência da religião nessa formação sociológica. Por que eu estou provocando vocês nisso? Porque nós, por incrível que pareça, a maioria aqui abandonou o catolicismo tradicional e adquiriu uma pegada espiritualista. Absorve o que tem de melhor das religiões, condensa e usa isso como uma ferramenta de dia a dia. Procede o que eu estou falando? Pois bem, mas, por mais que nós tenhamos nos libertado disso, há uma herança que nós não temos como abrir mão. Nós hoje estamos na cidade de São Paulo, nem todo mundo é de São Paulo. Quem vem da banda de lá como eu, teve que passar em São Bernardo, eu saí de Santo André, alguns de São Caetano, não é assim? Se continuar andando, de repente a gente chega em Santos, vira para cá é São Vicente, vira para o outro lado é São... Então assim, não adianta não ser católico, os caras te bombardeiam. Eu, em toda escola que estudei, tinha lá a foto do... Nem vou falar o presidente, porque é entrega, né? Caralho, não vou falar. Mas tinha a foto do presidente e tinha uma cruz no local. Então a gente é massacrado por esses conceitos. Nem todos aqui são espiritualistas já há gerações. A maioria trocou agora. Então trazemos esse conceito. E lá diz assim: é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Pronto, eu vou me boicotar. E se eu for rico, eu estou lascado, eu vou queimar no mar do inferno. Então, no meu mapa mental, eu vou construir algo que me sabote. Eu não posso dar certo. Até porque também nós vamos cair num outro conceito. Se eu der certo e me convencer de que eu não vou para o inferno, agora como eu lido com o universo que está ao meu redor? Porque todo mundo pensa assim. E aí a gente vai brincar de conceito do mito da caverna de Platão, né? Eu sou rico. Aí eu estou passando aqui na frente, alguém vai falar: ah, esse aí, traficante. Lógico, ele não deu certo na vida, ele tem que me destruir. E não é isso que acontece no dia a dia? Se for mulher, então está lascado. Eu sou só traficante, mulher é pobre. É digno de um porra, né? Mas não é isso que a gente faz no dia a dia? E pensem quanto de herança católica nós trazemos. Veja, eu estou usando a Bíblia também, não estou dizendo que é a maldição da vida, mas há uma pegada de construção para que tenhamos uma dependência em relação a eles. Ao mesmo tempo, lembra lá do gestinho, né? O meu sentir, meu falar e meu pensar. Aí eles dizem que o buraco da agulha absorve até um camelo, mas um rico não vai entrar no céu. O que é mais rico nesse planeta do que a Igreja Católica? É a maior multinacional do mundo, a mais antiga.
o metro quadrado mais caro está na mão deles, porque toda a cidade foi construída em volta da catedral deles, não é? Quem foi para Toledo, tem uma cidadezinha de nada, tem lá uma igreja suntuosa que paga para entrar. Depois, se você quiser entrar no lugar onde tem ouro, paga para entrar. E se eles pensam daquele jeito, por que não distribui o ouro? Não é? Então não tem um sentir, um falar e um pensar congruente. Tem alguma coisa aí que não bate. Então essa era a forma de... Oi? Catedral de São Marcos em vermelho é a mesma coisa. Todas! Paguei para entrar, entrei, para ir ali tem que pagar também. Para ir lá O Vaticano. É. O Vaticano é um absurdo, chega a ser uma cidade, para qualquer lado que você vai, você tem que pagar. Ela vai entrar e paga imposto. Lá? Não paga imposto. Ah, provavelmente. E tem gente que paga feliz. Eu me lembro um ano que eu fui lá que o cara falou assim: ah, você não deu sorte, porque aqui cada 25 anos eles quebram essa parede. Quem passa aqui elimina 15 anos de purgatório. Nem dava para usar a palavra genial, já foi usado no gibinha, né? Não dava nem para mandar essa pro cara. Mas enfim, assim eles pensam, e assim eles exploram, e assim eles mantêm a situação sob controle. Eu podia explorar mais essa história, falando desde Constantino, de como a Bíblia foi, mas não vamos acelerar, porque o tempo urge, né? E como disse na palestra, o tempo é o nosso maior bem, né? Mas aí assim, dentro dessa pegada, lá aparece o protestantismo na Inglaterra, né? Por conveniência, porque o rei queria casar de novo, a igreja não admitia, ele foi lá e falou, vamos reformar isso aí. E assim fez para ele poder casar 6 vezes consecutivas. Assim aconteceu. Mas, com essa reforma, que parece uma coisa meramente conveniente, deu uma reestruturada no plano mental deles. Aí a gente também teve na Alemanha o Martinho Lutero, que aliás são contemporâneos colegas aí, né? Mas enfim, cada um fez a sua reforma. Uma mais sangrenta, a outra mais de goela para baixo. Quem quiser saber, essas histórias são disponíveis. Mas enfim, o que eu queria brincar com vocês, para vocês entenderem, por favor, é o seguinte: quando a gente pega a nossa situação, né, vamos brincar com o conceito. Eu falei para vocês que eu venho da área industrial, então isso era palavra recorrente no meu vocabulário lá. A palavra lucro, ela vem de lograr, de obter, ok? Eu tenho um determinado produto, estabeleço um preço de venda, vendi ele, aí eu subtraio o que é meu custo, e aí o que sobrou é meu lucro, é o que eu obtive. Eu logrei esse tanto de dinheiro, ok? Aí quando a gente pega em espanhol, e o nosso idioma deriva dali, a gente usa a palavra ganar, que vem de ganância, que é o verbo, ok? De ganhar. Tranquilo até aí? Mas é uma palavra feia, vamos combinar, né? Olha que ganância, não é? Lembre-se que um dia nós já usamos muitas palavras que vieram do espanhol, ou seja, isso vem de herança pra gente, tá? Em alemão, em inglês a gente usa a palavra profit, certo? Esta palavra profit vem de proficiency, significa eficiência, ok? Em alemão tem várias formas de falar. Uma delas é esse que mas o mais comum entre empresas é einbringen, que é assim, trazer para dentro. É o que eu trago para distribuir dentro da empresa, ok? E só para constar, vocês sabem de onde vem a palavra companhia, não? Nós estamos falando de empresa. Companhia vem de companhes, com quem eu divido pão. Certo? Que deveria ser assim. Trabalhamos numa empresa. Vocês estão casados? Companheira, com quem eu divido pão. Companheiro. Esse sentido está correto. E da empresa a mesma coisa. Ele tem um ganho, ele tem um lucro, seja lá o que for, deveria dividir. Ok? Mas se a gente começar a brincar com essas palavras aqui, ó, o empresariado brasileiro, invariavelmente, vocês acham que eles têm a pegada da eficiência? Não, nós vivemos com uma ilha durante anos. E se não fosse o Collor, talvez a gente estivesse andando ainda de Opala, cara, com Fusca e essas coisas que a gente tinha na época.
E quando ele rompe e coloca o Brasil no cenário globalizado, essas coisas começaram a entrar, houve competitividade, e aí começamos a comparar com as coisas de fora e começamos a ter acesso a essas coisas. Ok? Quem viveu esse período vai se lembrar que comprar uma linha telefônica podia custar 7 mil, 15 mil, 200 mil. E ainda ficava pancado, era assim. Para comprar um Fiat você demorava 3 anos. Olha isso, fala, alguém... Era um investimento de telefone. Pois é, porque tinha ações, inclusive da Telesp. Pessoas ricas tinham 300 linhas, 500 linhas. Que se alugava. Então veja como que era a mentalidade. Isso tinha uma estatal. Mas os outros não pensavam muito diferente disso, tá? Então hoje, e até pouco tempo atrás também, a lei de empresa, o cara podia ter um Aras com 1000 cavalos. Se ele quebrasse a empresa, ninguém ia pegar um cavalo dele para pagar um funcionário, o companheiro. Aliás, tem uma pessoa que usa muito esse termo, né? Não é verdade? A gente bem que podia ir com o triplex daqui também, né? Mas enfim, vamos lá. Vejam como a coisa é, né? Mas enfim, eu usei empresa. Enfim, assim, quando você pega o americano que tem esse conceito de eficiência, e aí vocês vão entender assim, como a coisa começa de pequenininho, né? Você está assistindo um filme americano, aquela cena maravilhosa, aquelas casas que não tem nem muro, tudo é lindo e maravilhoso. Aí aparece um remelentezinho lá, que nem é tão remelente, mas ele fala assim, poxa, eu preciso de dinheiro. Aí ele corre no supermercado, compra limão, faz limonada, monta uma barraca em frente de casa e começa a vender limonada, não é? E os nós? Vamos pro farol, vamos pedir. Porque afinal de contas, é lucro, é lograr, é obter. Nós não temos que ter eficiência nenhuma. Aí o cara põe fogo na ponta de um pau, joga pra cima e acha que você tem que pagar por aquele show ali que você também nem pediu. Pois não. Lograr não tem significado de enganar. Também tem, o que é pior, e que é onde a gente começa a ir. Mas aí entra até o comentário do nosso amigo, a gente muda a palavra? Não, não. A Vilares, que era uma potência, onde ela está? Outras empresas como, por exemplo, na minha infância, vamos na Mescla, vamos no mar, cadê eles? A palavra deixou de ter o sentido? Não, você quer ludibriar, meu irmão? Ludibria, faça o que você quiser. Mas cadê eles? Quem sobreviveu foi quem se adaptou, e aliás Darwin fala isso. Não vai ficar o mais forte, o mais... é o adaptável, é aquele que se adapta à situação. E esses caras entenderam e se adaptaram. Então, se tem alguma empresa que é ainda nacional, que vem daquela época, talvez uma exceção aí para a rede bancária, né, que eles ainda obtêm muitos ganhos por conta de como o governo acaba sendo condescendente também com eles em algumas situações. Mas veja que assim, na nossa construção mental, por que isso acaba acontecendo? Se lá atrás eu fiz uma analogia com a própria religião, quando vocês pegam um alemão que passou por essa batalha sangrenta que foi mencionada e diz para ele assim, meu amigo, teu negócio vai dar certo? A resposta que ele vai te dar é assim, se eu trabalhar, dá. Isso faz parte da reforma da religião deles. E eles acreditam piamente no trabalho. Tem inveja lá? Tem. Mas todos sabem assim, se eu trabalhar, eu consigo o que aquele cara tem. Basta eu me dedicar e trabalhar. Se é invejoso é porque, como se diz em espanhol, é mala leite. Isso vai ter em todo lugar. Esses dias aí no Japão tiraram um ministro suspeito de corrupção. Tem em todo lugar. Mau caráter não tem nacionalidade. Não é um privilégio nosso, desse ou daquele. Ok? Mas assim, voltando para o raciocínio. Quando você fala com um alemão, ele vai dizer assim, se eu trabalhar, vai dar certo. Quando você pega um americano, ele vai dizer assim, se eu for eficiente, eu vou dar certo na vida. Aí você chega para um brasileiro e pergunta, o que você acha que ele vai responder? Se Deus quiser, mano. Já tirou dele da reta, já foi direitinho de Deus lá no meio e falou assim, meu, se essa merda não der certo, não fui eu. É lá em cima o problema. Não era pra ser. Mas ele tem uma perspectiva boa. Ele vai te dizer assim, ai, mas ele fechou uma porta, mas dá de abrir uma janelinha pra mim. Não é assim? E de novo ele empurra de novo pro camarada. Mas por quê?
Pô, nós aprendemos o conceito de não podemos ser ricos, de não podemos não sei o que, de isso, de toda essa castração. E tudo está por detrás de Deus. O filme diz, você é um milagre, faça um milagre. Mas nós ainda trazemos esse conceito. Mesmo aqui, ainda, reparem no dia a dia na fala de vocês, se vocês não têm essa fala recorrente. Se vocês não... Pô, tá tudo bem, amigo? Graças a Deus. Não tem essa fala? Então, é isso que nós temos que romper e quebrar no nosso plano. Veja que além do uso da palavra, nós também temos que nos despojar de coisas que para nós são recorrentes, de tirar a responsabilidade dos nossos ombros e colocar em alguma coisa externa. E aliás, responsabilidade vem de habilidade de dar respostas. É isso que significa. Somos todos aptos a dar respostas. Não precisamos trazer Deus. Nietzsche certamente conheceu o Brasil, porque ele tem uma frase que diz assim: o homem é tão egoísta que ele não permite Deus errar. Isso porque ele era ateu, né? E ele solta uma frase dessa. Certamente ele ouviu algum brasileiro que passou o dia, graças a Deus, se Deus quiser, e assim nós vamos, não é assim? Muito bem. Vamos lá. Aqui eu deixei o XXX, tanto no título como no texto. A provocação é assim: como vocês querem preencher isso? Nós podemos brincar com inúmeras palavras aqui, eu brinquei no começo, podemos trazer outras tantas e começar a brincar com elas, porque elas significam e como vocês usam. Mas aí está o espaço em branco de vocês para vocês irem atrás, preencham isso. No dia a dia, como eu disse, seja por intermédio de expressão, seja por intermédio de alguma palavra que ouvimos e achamos muito bonito, ficar reproduzindo ela, que direção nós estamos dando? Que rumo nós estamos pondo? Entende o que eu estou querendo dizer? Faz sentido? Você teve sua pergunta atendida, meu amigo? Está compreendido? Muito bem. Alguém quer fazer alguma observação? Eu gostaria. Pois não. Quando você, no exemplo do ato, você falou da vibração das palavras, como uma paixão, que nós estamos, de uma certa forma, talvez trazendo essa vibração. Mas como o átomo, ele hoje sabe-se que não é indivisível. Sabe? Mas quando você fala átomo, você está se referindo àquela partícula. Enquanto que a palavra acaba, assim como paixão também, pegando uma vibração de paixão, porque quando a pessoa fala paixão, ela está colocando também na palavra, a pessoa todas, aquele pouco de amor. Ou seja, o quanto que a palavra traz na vibração dela, quando nós falamos, o verbo, a força, quanto que ela tem energia, que nós temos o significado, ou o quanto do verdadeiro significado dela, como paixão, como ave, como significado. Quando você pega uma palavra, por exemplo, em português é um dos idiomas mais recentes que nós temos, ok? É um dos mais novinhos que nós temos. E ele vem de traduções e traduções. O átomo não nasceu no português, tá? Essa palavra não vem do português, ok? Mas ele retrata um evento novo, que foi a descoberta dele e se apresentou ele assim. Ele, na verdade, nunca sequer representou aquilo. Houve uma inquietude científica que continuou na pesquisa e na pesquisa. Digamos que aquilo era um nickname, um batismo ou um apelido que ele recebeu. A palavra paixão não, ela vem desde lá de trás da essência. Entende o que eu quero dizer? Apesar das N traduções que ela teve, porque nós adaptamos essa palavra, nós usamos essa palavra, mas resgatamos a essência que vem de lá de trás. Quando você pega uma palavra ou grega, ou de latim, ou de algum idioma muito estrangeiro, a essência está imputada nela, certo? Aliás, imputada. Eu disse que era imputada, e conflito no cérebro, né? Porque imputada é anglicanismo. Acabamos de trazer uma palavra que é nova, ela não vem lá de trás. Imputada é de inglês, que é put. To put é colocar. Put in, colocar dentro. Imputei, pus dentro de você. Então, acabei de te dar um exemplo de uma palavra que ela não traz a essência lá de trás. Me faço entender? Então, agora o átomo
provavelmente, aliás, o Fábio esses dias deu uma aula e o pessoal jovem, quando ele falou assim, vocês sabem o que é ato? Ninguém sabe. Ninguém soube explicar de onde vem, o que é e o que não é. Porque eles já conceberam que aquilo é divisível, eles já apresentaram, já conheceram, como chama lá, o... São partículas entendeu? É aquela porra. Aquela porra lá. Entendeu? Então é assim. Mas quando você diz, por exemplo, de paixão, você pode pesquisar com quem você quiser. Quem pediu se lascou. Quem pediu se lascou. Oi? Isso que aprendemos com o universo é infinito para nós. Não temos consciência realmente do que é. Exatamente. Eu vou te provocar até em outro exemplo. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes para o Japão. No Japão era assim, a criança nascia ali, o outro nascia ali, olha, esses dois vão casar. Juntava os dois, largava lá. Aí você vem, por exemplo, assim, não, mas é o amor. Que amor tinha esses caras? Eles nem sabiam com quem eles iam lidar. A única certeza é que eles tinham o olho puxado, só, mais nada. Certo? Aí eles comem lá com palitinho, não é isso? Agora, eles têm garfo e faca. Como você acha que eles batizaram essa palavra? Exatamente, eles usam literalmente a palavra em inglês, só que com o sotaque deles. Isso, knife, barufrendo, baruguero. Exatamente, é assim que eles usam. Originalmente, o que eles tinham? Um negócio chamado Benjo, um buraco na terra, o cara ficava de cócoras e largava lá o negócio, amor. Não existe mais esse buraco, obviamente, eles evoluíram um pouquinho, e agora eles chamam de toalete, só que pronunciado naquela situação deles ali. Então, esses neologismos, eles têm uma particularidade, ok? Que é o caso do átomo, foi quando se chegou naquela condição, se deu um nome de batismo temporário, assim como outros que acabam adquirindo o nome do inventor, ou nome disso, ou nome daquilo, ok? Não chega a ser uma palavra que na sua essência tem essa vibração. Faz sentido o que eu estou falando? Ok? Mas vamos pegar o oi. Dentro da lembrança da palavra, você pode também falar que sofre um peso do inconsciente coletivo? Também. Isso aconteceu na própria religião, isso aconteceu na estrutura que nós temos, por exemplo, que a gente brinca lá de greco-romano, lá, mitologia grega-romana, que bate com a mesma estrutura que você tem no candomblé, na umbanda, da onde surgiu isso? Exatamente no inconsciente coletivo. Fala. Roberto, toda palavra ela tem um código energético. Exatamente. Isso a numerologia explica de forma muito clara. Por isso que existem os mantras, que são tão palavras, e cada palavra é um mantra em realidade. Cada palavra ela emite uma vibração onde nossa mente matemática ela percebe a vibração. Então, a partir do entendimento disso, é que por isso que as palavras foram inventadas, elas foram produzidas, elas foram desenhadas uma a uma, elas não são coisas aleatórias. Exatamente. E na tradução buscou-se a correspondência exata, mas os novos vocabulários, os novos idiomas, eles foram também desenhados em cima de civilizações mais atrasadas. E elas foram dando significados muitas vezes errôneos. Por isso que nós temos que buscar no passado isso aí, o fundamento, a raiz, a palavra raiz do sentimento para poder ter essa percepção que você teve. É isso. É isso. E para quem quiser confirmar ele, investigue em Ho'oponopono. 4 frasezinhas, mas o que aquilo significa? Exatamente. Palavras, são mantras, você não fala nenhuma palavra ruim, eu sinto muito, por favor, eu te amo, ou sei lá, não é isso, mas me corrija se estiver errado. Até o nosso nome é um mantra, que ele tem um significado energético que é a forma que você me recebe quando você sabe e repete o meu nome. Por favor. A palavra boa sorte, boa fortuna, e a força que tem. Então, minha querida, aí você me ferrou, porque assim também não são todas as palavras que eu sei. Mas justamente o convite é esse hoje. Procura. Entra no Google e põe etimologia, só que você não vai achar de boa sorte, você vai ter que achar boa sorte. Aí você procura boa fortuna.
Mas algumas palavras eu sei porque eu fui pesquisar, porque me suscitou, me provocou a querer investigar. Mas te aconselho aí, não são todas que eu desculpo. Uma coisa, me permita assim, eu não trouxe esse videozinho, mas depois eu não sei para quem eu poderia disponibilizar, mas tem um comentário interessante que até eu dividi com a Djanira, que fala sobre o obrigado. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo, que ele fala dos níveis, que no inglês é superficial, que no alemão é superficial, e que o obrigado é o único que chega no nível mais profundo. Que o termo vem de eu me sinto obrigado a retribuir. Então, se eu puder depois disponibilizar esse vídeo a alguém para repassar para os demais, é algo que pode te interessar. Desculpa te cortar, por favor. Fala, alguém mais tinha... Então, eu rapidinho aqui, nesse meio tempo que você estava fazendo a palestra, depois que você falou do dicionário, entrando aí no Safari, no Internet Explorer, dicionário etimológico PDF. Já baixei aqui. Dicionários já estão aqui baixados, já funcionando. Adquiram o hábito disso, ok? Porque tem muita palavra que, assim, até para terminar um exemplo que a gente falou de Jesus, ele nasceu numa manjedoura, não é isso? Vocês sabem de onde vem a palavra? Do verbo mangiare do latim. E, curiosamente, ele se apresenta como o pão da vida, não é isso? E ele nasceu num comedor, humildemente num posto de burro. Não foi? E ele não se apresenta, inclusive na última, ele não fala: tomai e comei todos vós, fazer isso para celebrar, não é assim? Esse é o alimento, blá, blá, blá. Não é assim? E olha onde ele nasceu, num lugar que é um comedor. E ele se transformou no pão da vida. Então tem muitas coisas que também não são meramente casuísticas, né? Tem algum link por detrás disso tudo. Ok, calma. Você pode pesquisar texto do dicionário para você aprender a falar a forma correta as palavras, né? Mas só para você escutar outra pessoa falando para você o significado errado, isso não influencia no processo? Eu vou te falar até por mim, assim, outro dia eu estava brincando com alguém lá do... Não sei nem se foi o Fábio, né? A minha filha, por exemplo, ela outro dia ligou para mim e falou assim: pai, você vai vir? Cara, ou eu vou ou eu venho. Eu ainda estou na condição de átomo, não divisível, entendeu? Que ela falou de dia, de noite, como é que foi assim? Vamos marcar um dia no final da tarde. De noite a gente... Um dia de noite a gente se encontra. Filha, é assim. Ou eu vou de dia ou eu vou de noite. Aí vê você. Eu tenho um amigo que, assim, uma pessoa finíssima mesmo. Eles conhecem, não vou citar o nome, outros aqui conhecem. Mas ele tem uma certa limitação, lê muito, mas ele não teve educação. E toda vez que eu ia num trabalho específico na casa dele, ele ia atender a pessoa e ele falava assim: fulano, preste atenção, porque você absorveu uma energia. E eu já absorveu uma energia, a pessoa está ruim. Aí, da outra vez ele falou isso, um dia eu alô, ele falou: Zé, hoje, entreguei. Porra! Aí ele falou: Zé, é o seguinte, absolver é libertar, filho. É assim, como que ela absorve? Ele ainda fala assim: absorveu. Sabe, o que essa mulher usa é um absorvente, criatura. Não é um absorvente. Não é um chuveirinho que esfarra. Mas assim, quando a pessoa fala uma coisa dessa, você pode reparar que você trava. Pelo menos comigo acontece isso. Quando a pessoa fala uma coisa, eu estou levando meu pensamento para lá e ela solta outra, eu paro e eu fico assim 5 minutos e em branco, porra. Aí vem a palavra e não está fazendo sentido isso que a pessoa está falando. E tem exemplos bestas disso, né? Tipo assim, você está falando para a pessoa, o cara vira para você e fala assim: isso vem de encontro ao que eu penso. Não, filho, se vier de encontro, nós vamos dar porrada. Isso vai ao encontro. Então, quando a pessoa te
fala isso, às vezes não dá pra você ficar corrigindo, porque, pô, você ficou com mala, né? Você ficou chato. Mas assim, pra mim me choca. Eu travo, eu paro e falo assim, pô, se eu puder depois, pô, o Jô Soares, você assiste o programa do cara, o cara me interrompeu, pô, não querendo te interromper, mas já interrompendo, cacete, por que você falou essa merda? Você já acabou com a minha frase. Agora você perde tempo pra soltar uma frase enorme dessa. Porra, de novo. Não dá. Então, assim, começa a observar, porque a hora que começarem agora, você vai ter mais senso crítico sobre isso e vai ser conflitante. Você vai começar a ter choque. Ok? Me cortaram lá. Fizeram um tomo em corta. Enfim, daria para ficar falando até amanhã aí. Moçada, eu agradeço aí a acolhida de vocês. Espero que o assunto tenha agradado, e mais do que agradar, provoque em vocês a uma mudança de paradigma. Convido vocês todos, não simultaneamente, a irem conhecer o PV, que é o Vida Plena, onde o Fábio dirige, ok? Estou lá em Santo André, se precisarem de mim.